Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação, a nossa gratidão a Deus por revê-los através desse nosso canal, a nossa alegria de poder chegar até o seu lar nesta quarta-feira para mais um tempo de estudo da Palavra do Senhor. E desejamos que esse tempo seja de edificação, de crescimento, seja um tempo onde juntos possamos crescer no conhecimento bíblico, e também compartilhando as nossas experiências, a nossa vivência cristã. Nós continuamos vivendo nesse tempo distantes fisicamente, mas muito perto de todos em oração, com o nosso coração, o nosso desejo de que todos estejam com muita saúde, com muita paz e que a graça de Deus esteja reinando também dentro da sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Nós queremos aproveitar esse tempo para dizer da nossa saudade, do nosso desejo de revê-los e deixar também o nosso abraço na certeza de um Deus que está abraçando a todos através do seu Espírito, através desse cuidado de um Deus que é o nosso grande pastor. E nesta semana que nos aproximamos do domingo de Pentecostes, e domingo estaremos enfatizando isso durante o nosso culto, porque o último domingo de maio no nosso calendário litúrgico faz parte das comemorações da chegada do Espírito Santo à vida da igreja, 50 dias após a Páscoa, e vamos nesse espírito e com esse espírito, a presença do Espírito de Deus iluminador, nós vamos estudar mais uma porção do texto bíblico nesta hora também para a nossa edificação. E nós escolhemos um personagem bíblico do Antigo Testamento para que nos ensine através da sua vida, da sua relação com Deus, do seu dia a dia com Deus, da sua experiência com Deus no passado, um pouco para todos nós também nesse tempo que vivemos de tantas dúvidas, tantas incertezas, tanta insegurança. O nosso personagem é Gideão e a sua história está no 6º capítulo do livro de Juízes. E nós vamos ler alguns versículos, o capítulo é bastante longo e na medida em que nós formos falando, nós vamos lendo alguns versículos para a nossa reflexão e depois eu já deixo aí um desafio a você para que leia não só este capítulo, mas outros também, que contam um pouco mais da história de Gideão. E para isso é importante, antes nós falarmos propriamente sobre algumas características, algumas coisas que nortearam a vida de Gideão, vale a pena nós olharmos um pouco para o contexto, para as coisas que aconteciam em Israel no período em que essa história também aconteceu. Nós estamos num período muito delicado da vida de Israel, um período difícil, onde muitas mudanças estavam acontecendo e muitas transformações políticas, sociais, econômicas e religiosas também estavam acontecendo dentro da nação de Israel. Nós estamos aqui num período um pouco mais distante da vida dos grandes líderes. Josué já não existia mais. O grande líder estava morto e uma nova geração de judeus estava nascendo. Pessoas que não conheceram a história, pessoas que não conheciam a caminhada histórica promovida por Deus a partir do Êxodo. Muitos ouviram dos seus pais, preservaram esta linda história, mas outros não. E as coisas, sem uma liderança forte, começaram a perder muitas vezes os seus ajustes e as coisas foram ficando soltas na caminhada da nação. Só para vocês terem uma ideia, no início do livro nós temos uma expressão que diz que devido à situação, todo o transtorno, toda a falta de liderança presente na vida do povo,
ou melhor, ausente, né, na vida do povo, havia um comportamento social de que cada um fazia aquilo que bem entendia. Né? Essa é uma expressão que nós temos dentro do livro de Josué. Cada um tomava suas decisões de acordo com o momento, não havia um consenso nas decisões. Cada um era dono das suas próprias atitudes, sem pensar no outro. E assim vivia o povo judeu naquele período também. Portanto, era um período de muita insegurança, de muita dúvida, né? Onde as pessoas elas estavam totalmente desorientadas, e nós vamos olhando, por exemplo, no versículo 1 e 2 do livro que propomos a estudar, o capítulo de número 6 do livro de Juízes, e vamos descobrindo como estava a situação. Acompanhe comigo aí a leitura desses dois primeiros versículos. Capítulo 6, apenas o versículo 1 e 2. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, devido ao medo, né, à insegurança que viviam, muitos resolveram se esconder literalmente e esconder as suas coisas, como nós já vamos ver daqui a pouquinho, nos montes, nas cavernas, como uma forma de proteção. Né? E eram 7 anos, foram 7 anos de total insegurança devido a tudo aquilo que enfrentavam naquele momento. E isso fica também muito claro porque o medo era tão grande que tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles pensavam em ter, eles acabavam muitas vezes perdendo pelo poder dos medianitas. No 4º versículo aí desse mesmo capítulo que nós estamos estudando, há uma expressão bíblica que mostra a situação de Israel e como eles se comportavam. Por exemplo, nós temos aí a expressão que eles não deixavam em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E quando eles subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Dá para imaginar a insegurança com que esse povo vivia nesse período? E no capítulo de número 7, o versículo 12, confirma exatamente isso que nós acabamos de falar, quando diz que os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Como enfrentar um exército desse tamanho? Né? O que fazer diante de uma situação como essa? Por isso, quando nós lemos o texto bíblico a partir do versículo 11, onde narra a vocação, o chamado de Gideão, nós temos um pouco da informação geral do capítulo sobre como também Gideão estava, e o próprio seu estado físico, emocional, as suas preocupações. O versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Eu quero convidar você a estudar comigo essa expressão desse versículo: estava malhando o trigo no lagar. Lagar era um local onde se pisavam as uvas, né? Era um lugar para a produção do vinho.
e o cuidado que esse povo tinha nesta produção, que era uma das bebidas do povo judeu. Por isso, ali era um local para as uvas. Mas Gideão estava utilizando aquele local, né, e parece um pouco estranho, porque ninguém debulhava o trigo dentro de casa. Não era costume do povo fazer isso. Até porque o trigo precisava ser debulhado num lugar aberto, num espaço aberto, num campo aberto, vamos assim dizer, para que o vento ajudasse a espalhar o joio do trigo e também levar as sujeiras, a palha e coisas parecidas que não faziam parte do alimento, né? Mas Gideão estava malhando grãos dentro de casa para se esconder dos midianitas. Então pense comigo no ambiente, né? E como isso incomodava. Talvez fique mais fácil se você imaginar você trabalhando na clandestinidade dentro da sua própria casa para a sua sobrevivência, né? Você precisar exercitar a sua profissão de maneira escondida, mas por uma questão de sobrevivência. Era um pouco daquilo que Gideão estava vivendo também. Mas vamos em frente. Se nós voltarmos um pouco no versículo de número 8, né, sempre nesse mesmo capítulo, ok? Do versículo 8 até o 10, nós temos um pouco também de informações, algumas informações importantes sobre como que Deus começa a trabalhar a vida de Gideão até chegar em Gideão para convocá-lo ao trabalho. E o texto diz o seguinte: enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-o das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. E é a partir desta fala profética que Deus chama Gideão para restabelecer toda a situação, para reorganizar, vamos assim dizer, por isso o nome juízes, né? Aqueles que tomavam decisões de maneira imparcial, que via a necessidade do povo e agia com justiça. Assim Deus chama Gideão para o trabalho. E algumas lições são muito ricas que nós podemos extrair desse texto diante do próprio comportamento de Gideão, que eu tenho comigo que essas lições nos levam a pensar no nosso comportamento também, nesses dias em que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você para que acompanhe comigo essa reflexão a partir desse momento, olhando um pouco lições que nós podemos tirar a partir do comportamento desse personagem bíblico. A primeira lição que nós temos aqui é que nós nunca devemos definir Deus através de nossas próprias experiências. Ou seja, não devemos definir Deus através das nossas experiências porque elas são limitadas, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos. No versículo 12, o anjo aparece até Gideão e diz o seguinte: o anjo do Senhor lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Pense comigo um pouquinho sobre isso. De repente você está lá trabalhando, escondido dentro da sua casa, aparece alguém e diz: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. E o texto diz que Gideão ficou surpreso ao ouvir isso, olhando para o sofrimento que ele estava passando, que os seus
irmãos estavam passando, não só sua família, mas o seu povo passava, a resposta foi de total descrença. E aí mesmo no versículo 13, nós temos uma expressão dele que diz a seguinte: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Né? Por que nós estamos vivendo essa situação? E é uma colocação, uma resposta, vamos dizer assim, uma indagação extremamente natural diante da situação da vida, diante das dificuldades. Pense você comigo, qual seria a sua reação se você estivesse num momento difícil como Gideão estava, como a nação estava passando, e de repente Deus, através de alguém, chega até você e diz: olha, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa valente, você é uma pessoa valorosa, o Senhor é contigo, Deus está com você. Aquelas palavras de ânimo que geralmente nós recebemos nos momentos difíceis de algumas pessoas que verdadeiramente nos amam. Mas qual seria a sua resposta? De repente, pensemos, por exemplo, você adoeceu, né? Teve que gastar muito dinheiro, todos os seus recursos com você ou com algum dos seus familiares, e às vezes esses recursos não foram necessários, ou não foram suficientes, melhor dizendo, não conseguiram pagar todas as despesas, ou infelizmente, pior ainda, né, todos os recursos foram investidos e você acaba perdendo uma pessoa querida diante da enfermidade. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja a pergunta que eu e você possamos fazer. Se Deus me ama tanto, por que eu estou, por que a minha família está nessa situação? Pensando por um outro lado, né, os nossos irmãos que têm suas empresas, os seus empregados, né, a empresa estava indo tão bem, não está indo mais. Na verdade, esse mês não foi capaz de fechar as suas contas, né, desemprego, os credores chegando. Se Deus está comigo, isso não deveria ter acontecido? Não é essa a pergunta que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia? O homem pergunta, a mulher pergunta, ainda nos dias de hoje, se Deus é bom, por que há tanto sofrimento no mundo? Nós ouvimos muitos questionamentos a respeito disso, em certos momentos difíceis da vida. Quantas vezes as pessoas não chegam para nós, pastores, e dizem por que isso está acontecendo? E nós terminamos com essa conclusão, a conclusão de Gideão, diante de tudo isso. Agora, porém, versículo 13 ainda, a segunda parte do versículo 13. Agora, porém, o Senhor nos desamparou, Deus deve ter nos deixado, Deus deve ter se esquecido de nós. Então, essa é uma primeira questão que nós precisamos considerar na nossa vida, né? As nossas limitações. Nós não podemos medir Deus através a grandeza de Deus, o poder de Deus, a atuação de Deus na nossa vida a partir da nossa própria limitação, daquilo que nós cremos, do limite da nossa fé em Deus também. A segunda lição tão importante como esta é que nós não devemos duvidar de Deus devido à nossa falta de experiência. Nunca duvidar de Deus. No versículo 13, ainda que temos falado, diz que então Gideão passou a dizer o seguinte: porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Pense comigo na beleza dessa palavra, né? Gideão conhecia a história, ele tinha ouvido a história dos seus pais, ele sabia da linda história que os pais contaram a partir do Egito, que os pais contaram sobre a libertação do Egito, sobre a caminhada, o cuidado durante 40 anos desse povo caminhando pelo deserto. Ele tinha na sua mente
essa história linda. E Gideão, mesmo assim, ele estava tão obcecado, né, tão tomado, tão dominado pelos problemas, que ele não conseguia ver Deus e experimentar a presença de Deus, mesmo Deus estando dizendo ao lado dele ali, ó, o Senhor é contigo, eu estou com você, você e seu povo não estão sozinhos. Ele estava tão esmagado pelo seu sofrimento que ele não consegue ver com os olhos da fé. Seu lado era um lado racional, não tem mais jeito. Nós estamos sendo massacrados pelos midianitas todos os dias, nós plantamos, eles vêm e arrancam, nós plantamos, eles destroem, nós criamos, eles matam, eles roubam, nós não temos mais a quem recorrer. E é precisamente porque Deus fez maravilhas no passado que Deus estava dizendo para ele, olha, eu sou o mesmo Deus do Egito, eu sou o mesmo Deus que atuei no passado, eu sou o mesmo Deus que libertou o seu povo, eu sou o mesmo Deus que acompanhou o seu povo no deserto, eu sou o mesmo Deus que colocou você nessa terra, e eu sou o mesmo Deus que vem até você agora, porque eu preciso de você. Eu quero contar com o seu trabalho para a liderança desse povo. Né? Ele precisava buscar na memória a história bonita contada pelos seus pais para entender que Deus continuava sendo o mesmo Deus na sua vida, na vida do seu povo também. Por isso é importante perceber que nos nossos dias as situações não são diferentes. Nós temos as nossas histórias. Eu não sei como é a sua história, a história da sua conversão, mas quantas histórias ouvimos dos nossos pais sobre a ação de Deus na vida do nosso povo. Quantas histórias passamos, você que é pai, aos nossos filhos, sobre o que Deus já fez na sua vida, na vida de todos nós, na vida dos nossos familiares. Por isso, essa experiência que nós temos com Deus, de um Deus que age na história, de um Deus que controla cada dia aquilo que Ele criou, é o Deus criador, mas é o Deus preservador também. Esse Deus continua sendo Deus em todas as situações. Independentemente daquilo que vivemos, dos problemas que enfrentamos, da situação em que estamos, Deus está ao nosso lado. Por isso, Gideão ouviu falar sobre as maravilhas de Deus. Todas as suas maravilhas que nos contaram seus pais. Ele não pôde ter conhecido pessoalmente as pessoas que muitas vezes foram instrumentos de libertação de Deus, como por exemplo Moisés no passado, mas ele tinha certeza que na história que ele ouvira através dos seus pais, Deus estava ali presente também. Por isso, quando nós olhamos na parte posterior do capítulo, né, nas histórias seguintes que lemos desse personagem bíblico, nós percebemos que ele estava tão dominado pelas dúvidas que ele pede provas a Deus. Você pode ler aí no texto bíblico, ele precisa que Deus prove alguma coisa para ele, como que se Deus necessitasse fazer isso. Mas depois nós vamos percebendo que ele vai compreendendo a intenção de Deus, a vontade de Deus para a sua vida também. Por isso, nessa segunda parte, é importante entender que nós podemos ensinar e educar os nossos filhos no caminho da fé, mas é preciso também entender que depois que eles crescem, cada um deles tem a sua vida diante de Deus, com Deus ou sem Deus, infelizmente dependendo da opção de alguns. Mas é importante que passemos a história, que a história seja ensinada para que assim como mesmo nos momentos de dúvidas, de incertezas, muitas vezes de turbulência nas decisões, possa vir à memória a própria expressão de Gideão, olha, nossos pais contavam essa história, e eu preciso ver esse Deus atuando novamente. Uma outra questão, que é a nossa última lição preciosa que temos nesse texto. Não devemos limitar Deus devido às nossas próprias limitações.
não limitar Deus a partir das nossas limitações. Nós somos limitados. O ser humano é limitado. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Deus é eterno, Deus é infinito, nós somos finitos. E é por isso que o Senhor diz a Gedeão que ele é o homem do momento, ele é a pessoa que Deus precisa naquele momento. Deus iria enviá-lo para libertar seu povo dos inimigos, por isso que ele pudesse ser o agente de Deus. No entanto, sua primeira reação foi uma reação de descrença. Aí no versículo 15, diz assim: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu a menor na casa do meu pai. Gideão duvidou da capacidade de Deus em habilitá-lo. E ele queria que Deus fizesse coisas poderosas para salvar Israel. E quando Deus queria usá-lo para fazer, ele acha difícil de aceitar. Veja bem a contradição aqui. Ele queria que Deus pudesse libertar, fazer alguma coisa para tirar o povo daquela situação. Mas quando Deus chega para ele e diz: Olha, eu preciso de você, ele diz: Eu não, eu sou o menor na casa do meu pai. Esta é uma questão muito particular de todos nós também. Nós queremos que Deus faça grandes coisas, reavive a igreja, traga as pessoas que estão longe da casa de Deus, abençoe os nossos familiares. E então, quando Deus chega para nós e diz: Olha, vou fazer isso, mas vou fazer através de você, aí você vira e diz: Senhor, não dá, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, eu sou o menor. Vem Deus novamente e diz: vai nessa tua força, que eu sou contigo. Essa pouca força que nós temos é muita diante daquilo que Deus tem para todos nós. Por isso, derrotar os medianitas aqui na visão divina era possível a partir da liderança de Gideão. E a história continua de uma maneira muito linda, no sentido de que esse homem depois organiza toda a liderança, pega pessoas para que ele possa contar, pessoas que possam colaborar com ele, e de repente há um momento novo de gratidão e de alegria na vida do povo de Israel também. É um personagem que vale a pena ser estudado com profundidade, com cuidado, ler com os filhos, ler com os familiares e aprender ainda mais da palavra do Senhor. Portanto, vamos ficar com essas 3 grandes lições que nós temos nesse texto. Primeiro, não devemos definir Deus através da nossa experiência. Ele é Deus conosco, Ele conhece as nossas necessidades. Não devemos duvidar de Deus devido à nossa falta de experiência. Ele tem toda a capacidade de nos capacitar e Ele vem a nós porque sabe que pode nos usar também. E por último, não devemos limitar Deus por causa das nossas próprias limitações. Somos limitados. Nós somos limitados e devemos agradecer a Deus pelas nossas limitações, mas saber que é Ele mesmo quem nos conduz, quem nos fortalece, quem nos ampara nesta nossa atividade. E partindo do princípio de que Deus não se esqueceu de nós. O Senhor não nos abandonou. Ele continua comigo e com você nesse momento difícil, nesse tempo de dificuldade, de tribulação que toda a humanidade passa. Tenha certeza de que Deus está ao lado de cada um, amparando, cuidando, protegendo, dando da sua graça, dando do seu amor, porque Ele nos ama incondicionalmente. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para esse texto bíblico mais de uma vez. Leia novamente com seus familiares todo o capítulo, reflita sobre essa importante história da palavra de Deus, sobre a atuação de Deus na vida desse personagem e como Deus também atua na nossa. E eu quero que você aproveite muito desse estudo da palavra do Senhor, mas tenha a certeza de que Deus continua ao seu lado, chegando em tempos de aflição, em momento que parece que tudo está sendo destruído. Vem Deus para um processo de reconstrução, de graça, de esperança,
mostrando também dias melhores. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida, dando paz ao seu coração, cuidando do seu trabalho, cuidando da sua saúde, cuidando do seu lar também. Tenha a certeza absoluta de um Deus cuidadoso, de um Deus amparador, de um Deus consolador. É Ele que nos ama incondicionalmente e Ele vem a nós, mesmo quando parece que toda a nossa plantação, tudo aquilo que estamos fazendo está sendo destruído. É exatamente no tempo de profunda aflição que nós recebemos a visita de um Deus que vem e diz: olha, o Senhor é contigo. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com a nossa igreja. Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Um abraço em Cristo e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus.